Volto agora ao esquecimento de nomes. Até aqui não esgotamos o exame nem da casuística, nem dos motivos subjacentes, como esse é exatamente o tipo de ato falho que às vezes observo abundantemente em mim mesmo, não me é difícil apresentar exemplos. Os leves ataques de enxaqueca de que ainda padeço costumam anunciar-se horas antes por um esquecimento de nomes e, no auge desses ataques, durante os quais não sou forçado a abandonar meu trabalho, é frequente desaparecerem de minha memória todos os nomes próprios. Ora, são exatamente os casos como o meu que poderiam dar motivos para uma objeção de princípio aos nossos esforços analíticos. Acaso não se deveria concluir dessas observações necessariamente que a causa do esquecimento, em particular do esquecimento de nomes, está em distúrbios da circulação e da função cerebrais em geral, e não deveríamos, portanto, poupar-nos a busca de explicações psicológicas para esse fenômeno? De maneira alguma, no meu entender, isso seria confundir o mecanismo de um processo, que é idêntico em todos os casos com os fatores favorecedores do processo, que são variáveis e não necessários. Em vez de uma discussão detalhada, porém, apresentarei uma analogia para lidar com essa objeção. Suponhamos que eu tenha sido imprudente o bastante para passear de noite num bairro deserto da cidade, onde me hajam assaltado e roubado meu relógio e minha carteira. No posto policial mais próximo, comunico a ocorrência com as seguintes palavras, abre aspas, eu estava na rua tal, e lá o isolamento e a escuridão tiraram meu relógio e minha carteira, fecha aspas. Embora com essa afirmação eu não dissesse nada de inverídico, o texto de minha comunicação me exporia ao risco de pensarem que não estou muito certo da cabeça. Esse estado de coisas só poderia ser corretamente descrito dizendo que, favorecidos pelo isolamento do lugar e protegidos pela escuridão, malfeitores desconhecidos roubaram meus objetos de valor. Ora, a situação no esquecimento de nomes não tem por que ser diferente. Favorecida pelo cansaço, por distúrbios circulatórios e por uma intoxicação, uma força psíquica desconhecida rouba-me o acesso aos nomes próprios pertencentes à minha memória. Travessão. Uma força que, em outros casos, poderia ocasionar a mesma falha da memória quando se está com saúde e eficiência plenas. Quando analiso os casos de esquecimento de nomes que observo em mim mesmo, quase sempre descubro que o nome retido se relaciona com um tema que me é de grande importância pessoal e que é
capaz de evocar em mim afetos intensos e quase sempre penosos, segundo a praxe conveniente e louvável da escola de Zurique, abre parênteses, Breuer, Jung, Heiklin, fecha parênteses. Também posso formular esse fato da seguinte maneira: o nome perdido tocou num complexo pessoal em mim. A relação do nome comigo me é inesperada e, em geral, se estabelece através de associações superficiais, abre parênteses, tais como a ambiguidade verbal ou a monofonia, fecha parênteses. Em termos genéricos, ela pode ser caracterizada como uma relação colateral. Alguns exemplos simples esclarecerão melhor sua natureza. 1. Um paciente pediu que eu lhe recomendasse uma estação de águas na Riviera. Eu conhecia um lugar assim bem perto de Genova e também me lembrava do nome de um colega alemão que ali trabalhava, mas o nome do lugar em si me escapou. Por mais que eu achasse conhecê-lo também. Não me restou outro recurso senão pedir ao paciente que esperasse, enquanto eu consultava apressadamente as mulheres de minha família. Abre aspas, como é mesmo o nome do lugar perto de Genova, onde o Dr. N tem seu pequeno sanatório, aquele em que fulana esteve em tratamento por tanto tempo, fecha aspas, abre aspas, claro, justamente você é que havia de esquecer esse nome. O lugar se chama Nervi, fecha aspas. Devo admitir que já tenho um bocado de trabalho com os nervos. 2. Outro paciente falava sobre uma estação de veraneio próxima e declarou que, além das 2 hospedarias famosas de lá, havia uma terceira relacionada com certa lembrança dele. Não tardaria em me dizer o nome. Contestei a existência dessa terceira hospedaria e apelei para o fato de ter passado 7 verões ali, donde deveria conhecer o lugar melhor do que ele. Mas, estimulado por minha contradição, ele já se havia lembrado do nome. A hospedaria chamava-se Hotwartner. Tive então que ceder e até confessar-lhe que, por 7 verões, eu morava bem perto dessa hospedaria, cuja existência havia negado. Nesse caso, por que teria eu esquecido tanto o nome quanto a coisa? Creio que foi porque o som desse nome era parecido demais com o de um colega meu, especialista em Viena. E como no caso anterior, tocou em mim no complexo profissional. 3. Noutra ocasião, quando estava prestes a comprar uma passagem na estação ferroviária de Reichenau, não houve meio de me ocorrer o nome da estação principal seguinte, que era perfeitamente familiar, e por onde eu já havia
passado com muita frequência. Fui até forçado a procurar o nome no guia dos horários. Era Rosenhen. Soube então de imediato, em virtude de que associação o nome me havia escapado. Uma hora antes eu visitara minha irmã em sua casa, perto de Reichenau. Como o nome da minha irmã é Rosa, sua casa era também um Rosenhen. Entre colchetes, acredito que seja a tradução lar de rosa. O complexo familiar me havia roubado esse nome. 4. Tenho uma multiplicidade de exemplos para ilustrar as atividades francamente bandidescas do complexo familiar. Um dia veio ao meu consultório um rapaz que era irmão mais moço de uma paciente. Eu o vira inúmeras vezes e costumava referir-me a ele pelo nome de batismo. Depois, quando quis falar sobre sua visita, percebi que havia esquecido seu nome, abre parênteses, que eu sabia não ser nada incomum, fecha parênteses, e não houve meio que me ajudasse a recuperá-lo. Saí então para a rua e, pela leitura dos letreiros sobre as lojas, reconheci seu nome. Tão logo deparei com ele. A análise do episódio mostrou-me que eu traçara um paralelo entre o visitante e meu próprio irmão. Paralelo este que tentava culminar na pergunta recalcada, abre aspas, ter-se-ia meu irmão comportado de maneira semelhante nessas mesmas circunstâncias ou teria ele feito o contrário? Fecha aspas. O vínculo externo entre os pensamentos concernentes à minha própria família e a outra foi possibilitado pela situação fortuita de que, em ambos os casos, as mães tinham o mesmo nome, Amália. Entendi também posteriormente, entre colchetes, a palavra Natitraglit. Os nomes substitutos Daniel e Franz, que se haviam impostos a mim sem me fornecer nenhum esclarecimento. Estes, bem como Amália, são nomes da, entre colchetes, a palavra peça. Jai Halber, entre colchetes, está escrito os ladrões, de Schiller, e foram alvo de uma piada feita por Daniel Spitzer, o caminhante vienense. 5. Numa outra ocasião, eu não consegui achar o nome de um paciente que pertencia a relações da minha juventude. Minha análise seguiu um caminho muito tortuoso antes de fornecer o nome que eu procurava. O paciente expressara um medo de perder a visão, o que despertou a lembrança de um rapaz que ficara cego com um tiro. E, por sua vez, isso se relacionava com a figura de mais outro jovem que se ferira com um tiro. Este último tinha o mesmo sobrenome do primeiro paciente,
apesar de não ter com ele nenhum parentesco. Entretanto, só encontrei o nome depois de me conscientizar de minha transferência de uma expectativa angustiada desses 2 casos juvenis para uma pessoa da minha própria família. Portanto, meus pensamentos são perpassados por uma corrente contínua de autorreferência, da qual, em geral, não tenho nenhum indício, mas que se denuncia através desses exemplos de esquecimentos de nomes. É como se eu estivesse obrigado a comparar comigo tudo o que ouço a respeito de outras pessoas, como se meus complexos pessoais fossem postos em alerta todas as vezes que tenho notícias de outra pessoa. É impossível que isso seja uma peculiaridade individual minha. Devo conter antes uma indicação da maneira como entendemos o outro em geral. Tenho razões para supor que, nesse aspecto, as outras pessoas sejam bem parecidas comigo. O mais belo desses exemplos foi-me contado por um senhor Lederer, que passara por essa experiência pessoal. Durante sua lua de mel em Veneza, ele encontrou um senhor a quem conhecia superficialmente e teve de apresentá-lo à jovem esposa. No entanto, como havia esquecido o nome desse estranho, socorreu-se na primeira vez com um murmúrio ininteligível ao esbarrar no cavalheiro pela segunda vez, como era inevitável em Veneza. Ele o afastou para um lado e lhe pediu que o tirasse de seu embaraço, dizendo-lhe seu nome, que ele lamentava ter esquecido. A resposta do estranho atestou um conhecimento incomum da natureza humana. Abre parênteses. Bem, posso acreditar que tenha esquecido meu nome. É o mesmo que o seu. Lederer. Não se pode evitar uma ligeira sensação de desagrado quando se esbarra no próprio nome numa pessoa desconhecida. Há pouco tempo senti isso claramente quando se apresentou em meu consultório um senhor S. Freud. Abre parênteses, contudo devo registrar a garantia de um de meus críticos de que, nesse aspecto, seus sentimentos são o oposto dos meus. Fecha parênteses. 6. Os efeitos produzidos pela autorreferência também podem ser vistos no seguinte exemplo relatado por Jung, 1907. Um certo senhor Y apaixonou-se infrutíferamente por uma dama que pouco depois se casou com um senhor X. A partir daí, apesar de conhecer o senhor X há muito tempo e até manter relações comerciais com ele, o senhor Y passou a esquecer seu nome repetidamente, tanto que em várias ocasiões teve de indagar a outras pessoas qual era quando queria corresponder-se com o senhor X. Mas a motivação do esquecimento nesse caso é mais transparente do que nos anteriores, enquadrados na constelação da autorreferência.
Aqui, o esquecimento parece ser consequência direta da antipatia do Sr. Y por seu rival, mas afortunado. Não quer saber nada do rival, abre aspas, nunca saber de sua existência, fecha aspas. 7. O motivo do esquecimento de um nome também pode ser mais sutil. Consistir no que se poderia chamar de um ressentimento sublimado contra seu portador. Assim, de Budapeste escreve a senhorita I. von K. Abre aspas, formulei para mim uma pequena teoria. Tenho observado que as pessoas com talento para a pintura não têm sensibilidade musical e vice-versa. Faz algum tempo, conversando com alguém a esse respeito, comentei. Até agora, minhas observações sempre foram confirmadas com a exceção de uma única pessoa. Quando quis lembrar o nome dessa pessoa, constatei que o havia esquecido irremediavelmente, apesar de saber que seu portador era um de meus amigos mais chegados. Passados alguns dias, ao ouvir por acaso mencionarem o nome, logo entendi que estavam falando do destruidor de minha teoria. O ressentimento que eu nutria inconscientemente contra ele se expressara pelo esquecimento de seu nome, costumeiramente tão familiar para mim, fecha aspas. 8. O caso que se segue, relatado por Ferenczi, mostra uma maneira um pouco diferente de a autorreferência levar ao esquecimento de um nome. Sua análise é particularmente instrutiva pela explicação dada às associações substitutas, abre parênteses, como Botticelli e Boltraffio, substitutos de Signorelli, fecha parênteses. Uma dama que ouvira falar de psicanálise não conseguia lembrar-se do nome do psiquiatra Jung. Em vez deste, ocorreram-lhe os seguintes nomes: K1, travessão, um sobrenome, entre parênteses. Wilde Nietzsche Hauptmann. Não lhe forneci o nome e convidei-a a associar livremente o que lhe ocorrera em relação a cada um desses nomes. A partir de K1, ela pensou imediatamente na senhora K1, travessão, e em como era uma pessoa cerimoniosa e afetada, mas com muito boa aparência para sua idade. Ela não envelhece. Como caracterização comum para Wilde e Nietzsche, falou em doença mental. Depois disse em tom zombeteiro: vocês, freudianos, vão continuar procurando as causas da doença mental até vocês mesmos ficarem loucos. Depois, não suporto Wilde e Nietzsche. Não os entendo. Ouvi dizer que ambos eram homossexuais. Wilde se relacionava com gente jovem. Abre parênteses. Apesar de já ter enunciado nessa frase o nome correto, travessão, em húngaro é verdade, travessão, ela ainda assim não conseguiu lembrá-lo. Fecha parênteses. Sobre Hauptmann, ocorreu-lhe primeiro Haube e depois Jungend. E só então, depois que lhe chamei a atenção para Jungend, foi que ela entendeu que estivera em busca do nome Jung.
Essa dama que perdera o marido aos 39 anos e não tinha perspectiva de voltar a casar-se, de certo, tinha razões suficientes para evitar tudo o que a fizesse lembrar da juventude ou da idade. É digno de nota que as ocorrências encobridoras do nome buscado estivessem exclusivamente associadas com o conteúdo, não havendo associações sonoras.